ter um impacto econômico no mundo inteiro, inclusive na própria segurança alimentar. Então, essa comitiva tem tudo para dar certo. Eles estão tentando impedir que isso seja levado adiante, mas a gente entendeu uma coisa: nós acertamos o nervo ciático. Por isso eles estão tão desesperados para impedir, para boicotar, para cancelar a nossa comitiva. Isso nos dá mais motivação ainda para continuar indo adiante, beleza? Foi vetada pelo vice-presidente, ou seja, eles estão com muito medo do que a gente vai falar. Só que aí o tiro saiu pela culatra. Nós íamos na Comissão dos Direitos Humanos para que aquilo que nós falássemos lá fosse reverberado na imprensa americana. O que o deputado Chris Smith fez? Ele organizou uma coletiva de imprensa onde a gente vai falar diretamente com a imprensa americana. Só tirou, no caso, então, o interlocutor... O AGU, Jorge Messias, advogado-geral da União, e o senador Randolfo Rodrigues entraram com pedidos de prisão no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Alexandre de Moraes acatou e determinou aquela prisão ilegal e arbitrária que foi cometida contra as pessoas no dia 9 de janeiro. Então, por esses fatos, o ministro Alexandre de Moraes é suspeito, porque orientou o trabalho de uma das partes, no caso o governo federal, através dos seus agentes ali, presidente Lula, AGU, ministro Flávio Dino e o senador Randolfo Rodrigues, que é da base do governo, e também torna impedido o pedido de impedimento em função da suspeição do ministro do Supremo, Flávio Dino. Assunto... casos do 8 de janeiro. E o bicho está pegando, e o mundo vai saber de fato o que está acontecendo no Brasil. Deputados e senadores se manifestaram, e também o advogado do dia 8/1. E já começou pedindo a suspensão de Flávio Dino. É isso mesmo. Vale lembrar daquelas imagens, né? Que todo mundo ficou revoltado, o Brasil todo queria as imagens que poderiam inocentar essas pessoas, mas que o nosso ministro da Justiça da época, que agora é ministro do STF, disse que as imagens foram apagadas. Pois bem, como pode ele julgar esse caso? E é isso que o advogado está questionando. Até mesmo porque esse advogado vai para dar respaldo e dar também apoio para os deputados e contar de fato o que está acontecendo com os presos do dia 8/1, lá em Washington. E o mundo todo vai saber de fato o que está acontecendo no Brasil. Vejam. Silveira, advogado, está nos Estados Unidos e conversa conosco agora assuntos importantes. Primeiro, a missão nos Estados Unidos e depois o pedido de impedimento em função da suspeição do ministro do Supremo, Flávio Dino. Assunto... casos do 8 de janeiro. Entretanto, quando nós observamos ali o trabalho de investigação que foi feito e as denúncias realizadas pelo Ministério Público, nós vemos que existem 4 grupos de pessoas que estão sendo investigadas. Nós temos os que eles chamam de executores, que foram as pessoas presas ali no 8 de janeiro, dentro dos palácios. Nós temos os instigadores, que foram as pessoas presas no dia 9 de janeiro no QG do Exército, né, presos / sequestrados. Nós temos os financiadores, que eles chamam, que são as pessoas que deram alguma espécie de suporte financeiro para o QG, e nós temos também os agentes públicos. E aí, isso é aqui que eu queria me focar, porque eles falam agentes públicos que agiram comissiva ou omissivamente. Ou seja, por esse conceito, o ministro Flávio Dino deveria estar sendo investigado por omissão pelos fatos que aconteceram no dia 8 de janeiro. E, ao contrário disso, ele está julgando os casos do 8 de janeiro. Isso, além disso, ontem nós protocolamos uma arguição de impedimento do ministro Flávio Dino, porque ele não pode legalmente estar julgando esses casos. Porque o que aconteceu? No dia 4 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes deu uma entrevista para a Rede Globo, dizendo que no dia 8 de janeiro, após os atos que aconteceram, ele ligou para o presidente Lula e falou com ele através do ministro Flávio Dino. Então, houve um contato telefônico entre o ministro Alexandre de Moraes e então ministro da Justiça, agora ministro do Supremo, Flávio Dino, e através dele ele falou com o presidente Lula. Depois disso, depois dessa conversa e a orientação dada pelo ministro Alexandre de Moraes, o AGU, Jorge Messias, advogado-geral da União, e o senador Randolfo Rodrigues entraram com pedidos de prisão no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Alexandre de Moraes acatou e determinou aquela prisão ilegal e arbitrária que foi cometida contra as pessoas no dia 9 de janeiro. Então, por esses fatos, o ministro Alexandre de Moraes é suspeito, porque orientou o trabalho de uma das partes, no caso o governo federal, através dos seus agentes ali, presidente Lula, AGU, ministro Flávio Dino e o senador Randolfo Rodrigues, que é da base do governo, e também torna impedido o ministro Flávio Dino, porque é parte no processo. Ele era parte e continua sendo interessado no julgamento desses feitos. Então, não pode uma pessoa que deveria estar sendo investigada agora estar julgando essas pessoas.
Na prática, para nós não muda muita coisa, porque ele entrou na vaga da ministra Rosa Weber, que julgava juntamente com o ministro Alexandre de Moraes. Então era um voto a menos, ela saiu, entrou o ministro Flávio Dino, continua sendo um voto a menos. Mas esse voto dele não pode ter validade jurídica, nós entramos com essa arguição de impedimento e esperamos que ela prospere, porque o ministro Flávio Dino não pode atuar como julgador nesses casos, porque ele já se manifestou publicamente com termos odiosos em relação a essas pessoas, já antecipou seus votos, assim como o ministro Alexandre de Moraes, e ambos não podem estar atuando nesses casos, e nós vamos utilizar todos os meios legais para impedir que eles continuem julgando essas pessoas. Doutor, existe a possibilidade de traduzir para o norte-americano o que nós estamos vivendo aqui? Porque o que o senhor traz agora é um absurdo, né? Quem era ministro da Justiça, que intermedia uma conversa de um ministro da Suprema Corte com o presidente da República, né, que orienta, que aí um senador da República, aliado do presidente da República, pede a prisão de manifestantes. Se a gente tentar traduzir isso, né, para o norte-americano, para o americano, eu posso imaginar o nó que a gente vai dar na cabeça destes, porque é improvável. É improvável, não existe isso na cultura norte-americana, não existe esse envolvimento da Suprema Corte. Haja visto o julgamento de Trump na semana passada, que venceu por unanimidade e manteve-se elegível para as disputas de 2024. Enfim, existe a possibilidade de tentar traduzir para o americano o que acontece aqui nesse nível, doutor? Com toda certeza. É muito simples, Vitório. Basta você dizer que o ministro da Justiça, que era o responsável, ministro da Justiça e Segurança Pública, responsável pela segurança pública do Brasil, ele permitiu que acontecessem os atos do 8 de janeiro, seja por omissão, seja por inação, por conveniência, por conivência, e esse ministro, que deveria estar sendo investigado pelo que aconteceu, agora está julgando as pessoas. Então, não existe nada mais simples do que isso para que o norte-americano possa entender. E aí, quando a gente passa para o processo, é muito simples também de a gente exemplificar. Veja bem, nas audiências de julgamento, durante a instrução ali e julgamento dos processos, você só pode ouvir as testemunhas de acusação. Quando você pede para intimar as testemunhas de defesa, o ministro Alexandre de Moraes não intima, nega a intimação das testemunhas de defesa. Ou seja, você tem um julgamento em que você só pode ouvir as testemunhas de acusação e não pode ouvir as de defesa. Como assim? Você só pode ouvir... Como assim? Imagina um julgamento, você está sendo julgado e aí só pode vir as pessoas que estão te acusando, te defendendo ninguém, então você já é condenado. Felizmente é isso que está acontecendo no Brasil. Mas o mundo vai saber, e vai sim. Olhem o que vai dizer Gustavo Gayer e André Fernandes. O que pode acontecer de fato na política do Brasil. Isso muda tudo. Vejam. Já recebeu informações de que a imprensa do Brasil está esperando para ver o que vai acontecer. Tem muita expectativa em cima dessa comitiva. A gente vai falar com pessoas muito importantes lá nos Estados Unidos e com entidades também muito importantes, né, André? O que você tem para contar aí? Olha, de fato é algo que a gente precisa fazer, é sair um pouco do Brasil, da imprensa brasileira, e mostrar a nível internacional o que está acontecendo aqui. Todas as perseguições, arbitrariedades, a ditadura do judiciário, a gente pode falar isso sim, as perseguições, os patriotas que ainda seguem presos de forma indevida, sem o devido processo legal, a perseguição ao Jair Bolsonaro e aos seus aliados. Gustavo Gayer, por exemplo, é um desses que está sendo perseguido e vocês que acompanham sabem muito bem disso. Então, todos nós estamos, é uma coisa que acho que dificilmente você encontra alguém hoje da direita ali no Congresso que não esteja de alguma forma sendo perseguido de forma ilegal, né? São pelo menos 16 deputados federais, né? O que é interessante, já que esse número vem a cada visita aumentando. E isso tem incomodado o sistema aqui no Brasil. De tal forma que eles tiveram que agir, inclusive, para tentar boicotar essa primeira nossa vez agenda. Na história do Congresso americano que uma comissão dos direitos humanos, uma comissão qualquer, foi vetada pelo vice-presidente. Ou seja, eles estão com muito medo do que a gente vai falar. Só que aí o tiro saiu pela culatra. Nós íamos na Comissão dos Direitos Humanos para que aquilo que nós falássemos lá fosse reverberado na imprensa americana. O que o deputado Chris Smith fez? Ele organizou uma coletiva de imprensa onde a gente vai falar diretamente com a imprensa americana. Só tirou, no caso, então, o interlocutor que seria a comissão. Só o intermediário. Mas nós iremos, do mesmo jeito, uma grande comitiva, falar direto à imprensa internacional. E isso tem trazido alguns resultados. Pode ser até estranho, não sei se tem alguma relação, mas pela primeira vez o ministro do Supremo Tribunal Federal votar pelo
pela não prisão de um dos Verdade, envolvidos no 8 de janeiro. estranho mesmo. Isso após a repercussão de que estaríamos nos Estados Unidos. E ter liberado o Capitão Assunção também, outra coisa que chamou muito a atenção, né? Ele determinou a prisão do Sim. Capitão Assunção do Espírito Santo e a Assembleia votou para liberar, só que ele poderia fazer muito bem como ele sempre fez. que é Precisava da ignorar- canetada dele. Ele foi e liberou. Mas o que acontece? A gente está vendo sanções do mundo democrático contra países autoritários que fingem que são democracia, como é o caso da Venezuela. Na Venezuela agora, eles tentam fazer um teatro para parecer que as eleições serão democráticas, mas o Maduro tornou inelegível a principal adversária dele nas eleições, mandou prender o chefe de campanha dela e mandou... Nada semelhante com o que está acontecendo no Brasil. Vale lembrar que Jair Bolsonaro, que é, sim, oposição à esquerda, está inelegível. E eles estão tentando também dar um jeito nos deputados de direita. Estava até querendo caçar. Não tem nada de coincidência, ou tem, mas que está bem parecido com o Brasil, aí se está. mandou prender vários outros membros da campanha do adversário, e mais 14 membros da oposição. E o mundo viu o que está acontecendo e está impondo sanções à Venezuela. Obviamente o Lula saiu em defesa do Maduro imediatamente, né? Claro, uma defesa meio estranha, né? É. Dizendo que se a oposição lá fosse igual daqui do Brasil, de nada serviria. Então, Mas enfim, pode falar. então é exatamente isso que tem incomodado o sistema aqui no Brasil. Não é o medo dos próprios brasileiros, até porque, convenhamos, tem judiciário, tem imprensa, tem todo o sistema. A gente, como oposição, pode até falar, mas eles conseguem ali boicotar, prender aqueles que estão indo de forma mais firme contra o sistema. Só que quando, de forma internacional, vem se impondo sanções ao Brasil, ou então medo de se impor sanções ao Brasil, aí eles tendem a recuar, e é isso, talvez seja essa a intenção principal dos deputados conservadores, de direita, oposição, aqui no Brasil. É ir para fora e dizer, e reverberar o que é que está acontecendo. Olhem para o Brasil. Não achem que o Brasil está vivendo uma democracia. Não achem que aqui hoje temos um Estado democrático de direito. Não existe. Prestem atenção, observem o Brasil. E observem o que o Brasil pode se tornar. Exatamente. E reforçar ainda mais ditaduras no mundo como China e Rússia, o que seria muito ruim para os Estados Unidos. E é esse exatamente o argumento que nós vamos usar lá. Eles estão prestes a perder o maior país, o segundo maior país da América Latina, para o mundo das ditaduras. Só que é um país de extrema importância, é um país que produz alimento para 1,7 bilhões de pessoas. Então é um país que, se for perdido para uma ditadura, vai ter um impacto econômico no mundo inteiro, inclusive na própria segurança alimentar. Então essa comitiva tem tudo para dar certo. Eles estão tentando impedir que isso seja levado adiante, mas a gente entendeu uma coisa: nós acertamos o nervo ciático. Porque se eles estão tão desesperados para impedir, para boicotar, para cancelar a nossa comitiva, isso nos dá mais motivação ainda para continuar indo adiante, beleza? É isso aí. Dessa vez, aproximadamente 16, 17 deputados federais. Da próxima, quem sabe, 60 ou 70. Continue acompanhando. Contem conosco. Tamo junto. Em breve, vai acompanhando aqui que a gente vai soltando aqui no YouTube, nas redes sociais, o progresso nosso nessa comitiva. Um abraço, fica com Deus. Vocês viram quantas coisas aconteceram? Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, excelentíssimo Alexandre de Moraes, votou para absolver um réu. E teve também o capitão Assunção, né, que ele nem questionou. Pois bem, eles estão com medo do que o Brasil está representando lá fora de verdade. E sim, agora com a voz desses deputados que vai nos representar, vai lavar a alma do povo brasileiro, o mundo vai saber de fato o que acontece no Brasil. E isso muda tudo. Vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos? Fizeram de tudo para Trump não ser elegível. E hoje ele vai ser presidente, com certeza, dos Estados Unidos. Pelo menos já está competindo. Vamos pensar positivo e, quem sabe, com fé em Deus e toda a força da direita no Brasil, nós teremos Bolsonaro de novo em 2026. E vocês, o que acham disso? Deixe aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo. Além de ajudar o meu trabalho a crescer, você também favorece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo.